Essa é uma sequência de vídeos para fazer sua empresa crescer. E este é o 10º vídeo da série. Eu vou falar sobre gestão. Sim, porque se você não souber administrar o crescimento da sua empresa, você não vai chegar muito longe. Assista esse vídeo para você saber como se tornar um bom gestor. Eu sou o Taderal, eu deixei um canal para lhe ajudar a corrigir as fragilidades da sua empresa, para que você volte a crescer, mas cresça de maneira sólida. Eu criei um método que fala sobre 11 fragilidades que você precisa resolver e que impedem sua empresa de crescer. Se esse assunto faz sentido, eu recomendo que você se inscreva no meu canal clicando no botão direito que está aqui embaixo. Quem tem uma pequena ou média empresa como nós, precisamos fazer um pouco de tudo, não é verdade? A gente precisa atender o cliente muitas vezes, vender, cuidar do financeiro, selecionar e treinar os colaboradores e por aí vai. É como se você tivesse que trocar de camisa para cada uma dessas funções o tempo inteiro. Mas tem uma camisa que você não pode tirar nunca. Você sabe qual é? É a camisa do gestor da empresa, do líder. Isso porque você precisa olhar cada área isoladamente, mas você também tem que ver a empresa como um todo, tem que olhar ela de cima. Isso pode parecer difícil, dito assim, mas nós somos uma espécie de super-homem, como a gente está à frente de um pequeno negócio. E as áreas, elas precisam funcionar conectadas, de certa forma harmônica, como um corpo humano que tem lá o coração, o pulmão, os rins, que trabalham um com o outro para ajudar o corpo a sobreviver. A mesma coisa é a empresa. É a área de vendas que traz o dinheiro que a área, por exemplo, de recursos humanos precisa para contratar as pessoas. Mas também, sem a área de recursos humanos, de pessoal, você não consegue entregar as vendas que a área comercial vai fazer. Ou seja, você precisa fazer com que a produção da empresa, a entrega ali do serviço para o cliente, funcione muito bem. E tudo isso precisa dar lucro, ou seja, o financeiro precisa lhe dizer quais são os critérios que ele usa para você dar lucro. Então, é isso. A empresa como um todo precisa funcionar de maneira harmônica para que você não perca o controle da situação. E é você, como gestor e líder, que tem que olhar, botar essa máquina, essa engrenagem toda para funcionar da melhor maneira possível. E não estou falando só de um gestor, de um administrador. Você também precisa ser um líder. Se você não sabe bem a diferença do líder para o gestor, eu gravei um vídeo que explica muito bem isso. Vou deixar os links aqui embaixo desse vídeo para que você consiga acessar. Mas de maneira geral, o administrador é aquela pessoa que vai alocar os recursos, que vai planejar as tarefas que precisam ser feitas, que vai cobrar também pessoas, né, dos resultados, que vai avaliar se as coisas estão funcionando ou não e ajustar ali o que não está indo muito bem. E o líder, por sua vez, é aquela pessoa que, como o nome diz, vai liderar as pessoas, vai seguir na frente, vai criar a visão do futuro que a empresa precisa atingir e vai fazer com que as pessoas sigam aquela visão. É um ser meio que iluminado, né? Que faz as pessoas acompanharem ele, não pela força necessariamente, mas pela inspiração. Então essa é a diferença rápida do gestor e do líder. E para você garantir que a empresa não tem fragilidades, não tem a fragilidade do gestor, que é uma das 11 fragilidades bem perigosa, você precisa garantir que a empresa tem essas duas habilidades, ou seja, que você, como dono de um pequeno ou médio negócio, tem essas duas habilidades, tanto a habilidade de liderança como a habilidade de gestão também. E por essa razão eu vou falar em 4 medidas hoje que você, se adotar, você vai realmente aumentar muito a chance de se tornar tanto um bom gestor como um bom líder. E sua empresa precisa disso necessariamente para que ela cresça de maneira sustentável e cresça rápido. A primeira medida, então, é você próprio se desenvolver como um bom gestor e como um líder. Ou seja, para você fazer isso, você precisa estudar algumas áreas, algumas matérias. Você precisa estudar sobre administração de maneira geral para que você consiga se desenvolver cada vez mais como um gestor. Também estudar um pouco sobre cada área da empresa isoladamente, estudar sobre recursos humanos, sobre seleção de pessoal, sobre a parte financeira, sobre vendas. Não quer dizer que você tem que ser um especialista em tudo isso, mas tem que ter uma visão geral, conhecer bem todas essas áreas para que você consiga administrar a empresa de uma maneira adequada para o seu negócio, considerando a complexidade da sua empresa. E uma outra coisa que você precisa estudar para que você se torne cada vez mais um líder é sobre pessoas. Liderar significa você ser um especialista em gente, porque você lidera pessoas. Quando a gente fala de administração, você pode não necessariamente falar de pessoas. Quando você está ali colocando uma engrenagem para funcionar, às vezes você está falando mais de máquinas também. Mas liderança envolve necessariamente
você envolver pessoas. Então, se você quer se tornar um líder, você precisa ser um especialista em gente, estudar cada vez mais sobre gestão de pessoas. Então, essa é a primeira medida. A segunda medida é você copiar grandes líderes e grandes gestores que estão aí no mercado, estão no mundo, espalhados pelo mundo. O importante nessa hora é você pesquisar que gestores e que líderes você se identifica mais. É muito fundamental que você tenha essa conexão. Não pode escolher lá um líder qualquer. Quando eu digo qualquer, o líder pode ser até muito bom, mas você não tem uma identificação com ele. E é importante que para você conseguir copiar ele, você crie uma conexão, uma identificação com esse líder. E depois disso, leia biografia sobre esse líder, siga ele, leia mais sobre a história, de maneira que você copie tudo aquilo que ele tem de bom e que se aplica para o seu negócio. Eu particularmente tenho admiração, tenho uma conexão muito grande com líderes e gestores como Steve Jobs, como Bill Gates. Gosto muito também do Peter Drucker, que é o pai da administração, o dono da Amazon, que é o Jeff Bezos, admiro muito ele também. E essa admiração toda faz com que a gente se conecte com essas pessoas e copie eles cada vez mais. E aí, com isso, quando você copia as boas práticas deles, você se torna cada vez melhor como gestor e como líder. A terceira medida é você delegar. Você precisa passar parte da tarefa que você faz para outras pessoas. Você não vai conseguir crescer sozinho. Em algum momento da sua história, você vai descobrir esse momento, você vai precisar contratar outras pessoas, ter alguém que lhe ajude para fazer a sua empresa crescer. É fundamental você ter essa habilidade de saber delegar, saber quem você deve passar determinadas tarefas, se a pessoa está pronta ou não, o que ela precisa desenvolver para que você consiga delegar a tarefa para ela, mas é fundamental. E aí é um treino para você mesmo de liderança e de gestão, porque na medida que você passa uma tarefa para alguém, você precisa acompanhar se aquilo está sendo feito da maneira mais adequada e ajustar o que não está funcionando bem, dar feedback para a pessoa e cada vez mais. E com isso, com esse ato de você passar uma tarefa para outra pessoa, delegar e ficar acompanhando, você se desenvolve cada vez mais como líder. Porém, tem um segredo. Algumas tarefas você não deveria delegar nunca. Você deve delegar mais tarefas que são operacionais. As estratégicas devem ficar com você a maior parte do tempo. Por exemplo, você nunca deve delegar completamente para ninguém um controle financeiro da empresa. Porque quem não tem controle financeiro não tem controle nenhum da empresa. Então, essa tarefa deve ficar sempre com você. Claro que você pode passar atividades mais operacionais com o gestor financeiro, mas é você que tem que ter o controle, exercer o controle financeiro da empresa até o fim. Você não pode passar isso para ninguém por completo. Isso é uma tarefa. Outra são as vendas. Você nunca deve delegar completamente a atividade comercial para ninguém. É você que tem que estar à frente da área comercial. Seja como o melhor vendedor que a empresa tem, ou se você tiver vendedores, você tem que estar lá na frente guiando eles e sempre muito atuante na área comercial. E também não pode delegar projetos que são mais estratégicos. Vou dar um exemplo. Você vai lançar um produto novo, vai precisar criar, desenhar o produto, anunciar ele no marketing. Você não pode delegar isso para ninguém. Você tem que acompanhar isso bem de perto. Então esse é o segredo de delegar da maneira mais correta. E a quarta medida, que é difícil de você implementar, porque requer uma habilidade grande como gestão, mas você vai conseguir, é você provocar alguns desequilíbrios na empresa. Isso mesmo, desequilíbrios. Porque nós, como gestores, temos dois grandes desafios. Nós precisamos, ao tempo todo, fazer com que as áreas trabalhem de maneira harmônica, equilibrada, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos criar, em certas horas, alguns desequilíbrios para que a empresa vá para frente e se desenvolva. Por exemplo, tem momentos que você vai precisar, você deveria fazer com que a área comercial crie uma demanda tão grande interna, ela venda mais do que a capacidade de entrega da empresa. Por exemplo, isso para que essa área de entrega ao cliente e a área de produção dos serviços, ela seja forçada ali, porque estão chegando vendas, a crescer, a se desenvolver e atender essa demanda aí que está vindo exagerada, vamos chamar assim, da área comercial. Claro que você não deve fazer isso num volume muito acima do adequado, porque você pode matar o paciente, como se diz aí no jargão, mas você precisa provocar esse desequilíbrio de vez em quando. É como nós, como seres humanos, lembra o exemplo que eu dei do nosso corpo humano? O que acontece quando a gente faz um exercício físico? Por exemplo, quando você corre lá 10 quilômetros, o que vai acontecer? O corpo todo vai se sobrecarregar, o coração vai bater ali muito mais do que ele deveria bater normalmente, o pulmão também vai ter que respirar muito mais.
Mas quando você parar de correr e descansar, o que vai acontecer com você? O seu coração, se você fizer isso com alguma frequência, seus pulmões vão ficando cada vez mais resistentes, mais fortes. De novo, sem nenhum exagero, para você não causar um dano maior. Então a mesma coisa vale para a empresa. Esses desequilíbrios são fundamentais para que você faça a empresa caminhar para frente e para que ela fique cada vez mais firme. E isso requer uma habilidade, uma maestria muito grande como gestor e como administrador para fazer o tempo todo essas coisas funcionarem com equilíbrios, a maior parte do tempo, claro, mas com alguns desequilíbrios em certos momentos, de maneira que você exerça cada vez mais a sua habilidade como gestor. Então essas 4 medidas realmente vão fazer com que você se torne cada vez mais um bom gestor e com isso, quando você consegue lidar muito bem com a administração da sua empresa, você vai fazer com que ela cresça cada vez mais. Quando sua empresa é pequena demais, a necessidade da gestão ela é menor. Ou seja, quando é você, a empresa, mais 2 ou 3 colaboradores, você precisa menos de gestão. Talvez isso tudo que eu falei não seja necessário ainda. Mas quando você começa a crescer, você passa a ter 5, 6, 10 colaboradores, aí sim. Se você não tiver uma boa gestão, você realmente corre o risco de perder o controle da situação e sua empresa não crescer ou ela acontecer até coisa pior, ela quebrar de repente. Eu dou mentoria para pequenas e médias empresas, para ajudar elas a melhorar o processo de gestão, administração e também a sua liderança como dono do negócio. Quer dizer, eu resolvo uma das fragilidades que a empresa tem, que é a fragilidade muito perigosa, que é a fragilidade da gestão. Mas além dessa fragilidade, a minha mentoria, ela olha 10 outras fragilidades. Porque a minha mentoria, ela lhe ajuda a identificar 11 fragilidades. Por que 11? Porque essas fragilidades estão presentes em praticamente 100% das pequenas e médias empresas. Possivelmente estão presentes na sua empresa também. E eu ajudo você a identificar onde é que essas fragilidades estão localizadas na sua empresa, porque é difícil você descobrir sozinho, e também estabelecer medidas para você resolver todas elas, porque não adianta identificar as fragilidades e não lhe ajudar a estabelecer ações para você corrigir essas fragilidades, de maneira que você consiga crescer. Eu tenho inicialmente uma mentoria gratuita de 1 hora, onde eu vou identificar os principais problemas da sua empresa. Você já vai ter uma visão melhor de onde é que você está pisando. E se você chegar à conclusão que tem interesse e também que eu posso de fato lhe ajudar, nós discutimos a possibilidade de migrar para uma mentoria mais abrangente, que eu chamo de mentoria master, onde eu bato de fato o raio-x da sua empresa e vou olhar não só uma ou outra fragilidade isolada, mas essas 11 fragilidade que sua empresa tem. Se você tiver interesse em saber mais sobre a mentoria gratuita, a mentoria master, vou deixar o link aqui embaixo para que você possa clicar lá e se inscrever para a minha mentoria para que a gente possa se conhecer um pouco mais. Eu lhe agradeço por você fazer parte da melhor audiência do Brasil de empresários que tem interesse em corrigir as fragilidades da empresa para que eles cresçam de maneira sólida e cresçam também rápido. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, eu recomendo que você faça isso já, clicando no botão que está aqui embaixo. E volto lembrando a dizer que vou deixar aqui embaixo os links para que você se inscreva na minha mentoria gratuita e que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse assunto. Então, muito sucesso e até o próximo vídeo.